Voltei para casa sem avisar. Vi minha filha gritando e quebrando tudo enquanto meu genro estava de festa no Rio de Janeiro. Então, congelei todas as contas dele. 1 hora depois, ele me ligou 99 vezes seguidas. Que bom que você está aqui. Fique até o final e me diga de que cidade você está vendo minha história. Quero saber até onde ela chegou. Pisei no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Bem no amanhecer, a luz fraca do dia espreitava entre nuvens finas, mas não dei muita importância. A velha mochila militar, gasta nos cantos, descansava junto aos meus pés. E no meu pulso, o relógio de bolso do meu pai, que usei durante 35 anos na Marinha do Brasil, continuava marcando o tempo regularmente. Não era apenas uma lembrança, mas uma promessa que fiz a mim mesma. Onde quer que eu fosse, o que quer que eu fizesse, sempre voltaria para casa. Hoje, depois de tantos anos, estava cumprindo minha palavra. Arrastei a mochila pela área de retirada de bagagens e terminei a papelada sem contratempos. Lá fora, as pessoas iam e vinham sem parar, mas eu só queria sair dali o mais rápido possível. Peguei um táxi e, com a voz um tanto rouca, disse ao motorista: "Por favor, vá direto para o número 256 da Rua das Palmeiras, em Copacabana." O coração batia forte. Em apenas meia hora, eu poderia abraçar Marina, minha filha, e pela primeira vez segurar meu neto, aquele bebê que eu só havia visto em algumas fotos que ela me enviou. Marina acabara de dar à luz, e eu sonhava com este momento desde que soube da notícia. Sentia o coração acelerar, como se não fosse uma ex-tenente-coronel da Marinha, mas apenas uma mãe ansiosa para chegar em casa. No táxi, o rádio transmitia notícias sobre operações da Marinha. Palavras conhecidas: operacional, segurança, fronteira. Elas soavam, mas não prestei atenção. Eu havia me aposentado oficialmente ontem, após cumprir minha última missão: assessorar estrategicamente o Comando Conjunto em uma operação antiterrorista. 35 anos em serviço me deixaram lembranças intensas: resgatar reféns no Complexo do Alemão, evacuar civis no terremoto de 1985, deter o contrabando de armas pela Baía de Guanabara. Cada missão me marcou com cicatrizes na pele e na alma, mas agora só queria deixar tudo para trás, ver o sorriso de Marina e ouvir o choro do meu neto. Olhei pela janela. O oceano azul se estendia ao longo da estrada. As palmeiras balançavam com o vento marinho, como me cumprimentando. Mas quando o táxi dobrou na rua costeira, onde Marina e Heitor moravam, senti um vazio no peito. A casa estava escura, cortinas fechadas, nenhuma luz acesa. Uma inquietação começou a me invadir. A casa de um casal jovem, com um recém-nascido, deveria transbordar de risos, choro de bebê ou, pelo menos, a luz quente das janelas. Aqui, em vez disso, reinava um silêncio gelado. Paguei o táxi e subi os degraus arrastando a mochila. O ruído das rodas sobre a pedra soava seco. Toquei a campainha. O ding-dong ecoou, mas ninguém respondeu. Esperei um momento e depois bati na porta mais forte. Silêncio. Minha mente começou a se agitar. Aonde Marina poderia ter ido? Ela acabara de dar à luz. Com certeza deveria estar em casa ou algo teria acontecido. Olhei ao redor, pensando em forçar a entrada, quando vi Dona Inês, a vizinha de Marina, regando as flores em seu jardim. Ela sempre foi amável e ajudava minha filha com algumas coisas quando eu não estava. Eu gritei: "Dona Inês!" Dona Inês ergueu os olhos, arregalados de surpresa. "Bianca, quando você voltou? Não ficou sabendo de nada?" Sua voz tremia, como se tentasse esconder um segredo. Cruzei rapidamente a cerca baixa com o coração batendo forte. "Do que você está falando? Onde está Marina? Ela está bem?" Perguntei com urgência, a voz embargada. Dona Inês largou o regador no chão, secou as mãos no avental e me olhou com preocupação. "Marina está em casa, mas há alguns dias a vi muito mal. Eu a vi chorando sem sair, com a porta fechada. E Heitor..." Ela parou como se não quisesse continuar. "O que houve com Heitor?" Insisti, sentindo como se uma pedra enorme me esmagasse o peito. Dona Inês suspirou. "Meu filho disse que viu Heitor postando fotos na internet, viajando pelo Rio de Janeiro, ostentando tudo, hotéis luxuosos, festas, enquanto Marina..." Ela não terminou a frase.
Mas eu já entendia. Uma mistura de raiva e dor subiu por dentro de mim. Heitor, aquele genro em quem confiei, em quem acreditei que cuidaria da minha filha, passeando pelo Rio de Janeiro enquanto deixava Marina sozinha no momento em que ela mais precisava. O que diabos havia acontecido com minha filha e meu neto recém-nascido? Onde ele estava? Não disse mais nada. Virei-me para a casa de Marina, arrastando a mochila, com a mente em caos. Nesse momento, um estrondo soou lá de dentro, como se algo tivesse quebrado em 1000 pedaços. Depois, batidas, coisas caindo e o grito dilacerante de uma mulher. Reconheci instantaneamente a voz de Marina. Meu coração parou. Tentei a maçaneta e, para minha surpresa, a porta não estava trancada. Sem pensar, empurrei-a e entrei, deixando a mochila no batente. «Marina!» gritei com a voz trêmula de medo. Um mau pressentimento oprimia meu peito. Fiquei no meio da sala, sentindo-me sem ar ao ver a cena. Tudo na casa de Marina, que um dia foi cheia de risos e calor, agora parecia um campo de batalha. Cadeiras e mesas viradas, copos e pratos estilhaçados brilhando sob a luz tênue. As roupas de Marina, de Heitor e até as minúsculas do meu neto jogadas pelo chão, como se alguém quisesse destruir cada lembrança. No centro da sala estava Marina, com o cabelo emaranhado, os olhos vermelhos e fundos, apertando um porta-retratos quebrado. Ela chorava e gritava, a voz quebrada como se estivesse presa em um pesadelo sem saída. Ele levou meu filho. Ele roubou meu filho. Murmurava cada palavra como uma faca cravando em meu coração. Avancei com as pernas pesadas, contendo o medo que crescia dentro de mim. Marina, sou eu, mamãe, disse com a voz trêmula, tocando seu ombro. Mas Marina me empurrou com força, quase me fazendo cair. Seus olhos me olhavam, mas era como se não me reconhecesse, cheios de pânico e dor. Não me toque! Gritou, jogando o porta-retratos no chão, quebrando-o ainda mais. O som do vidro se estilhaçando cortou o ar. Fiquei imóvel, com o coração apertado. Essa não era a Marina que eu conhecia. Aquela que sorria radiante, me abraçava forte quando eu voltava, a que me contava seus sonhos de ser mãe. Agora, parecia um fantasma preso em sua própria mente. Respirei fundo, tentando manter a calma, embora por dentro eu gritasse. Lancei-me sobre ela e a abracei com força, mesmo que ela se contorcesse desesperada. Estou aqui, mamãe está aqui, calma, sussurrei com a voz embargada, prestes a chorar. Marina me batia no peito, gritando, me solta, tenho que procurá-lo, ele roubou meu filho. Cada palavra era uma martelada. Eu a apertei mais, usando todas as minhas forças para que ela não saísse correndo. Suas mãos estavam geladas, tremendo como se a vida estivesse escapando de seu corpo. Sentia seu desespero em cada sacudida, em cada grito. Marina não estava apenas lutando contra mim, mas contra o monstro que havia se apoderado de sua mente. Depois de alguns minutos de luta, as forças de Marina foram se esgotando pouco a pouco. A garota se deixou cair no chão, cobrindo o rosto enquanto soluçava. Seu choro já não era um grito, mas um som entrecortado e abafado, como se todo o seu mundo tivesse desmoronado. Ajoelhei-me ao lado dela, ainda a abraçando com força, temendo que, se a soltasse, ela voltasse a cair em um ataque de desespero. Marina, me diga o que aconteceu, perguntei com voz suave, mas cheia de preocupação. Mas Marina apenas negou com a cabeça, suas mãos trêmulas, agarradas ao cabelo, como se quisesse arrancar tudo da cabeça para se livrar da dor. Percorri o quarto com o olhar, buscando qualquer rastro do meu neto. Lucas, o nome que Marina havia me mencionado por telefone, junto com uma foto de um menino de olhos grandes e redondos. Levantei-me e caminhei rápido pelo quarto, pela cozinha, pelo banheiro, revirando cada canto. O berço de madeira onde Lucas deveria estar deitado estava vazio. Uma pequena manta azul, ainda com cheiro de leite, jazia sozinha no chão. Peguei-a e apertei contra meu peito, sentindo como se alguém espremesse meu coração. Não havia choro de bebê, não havia calor infantil, apenas um vazio que dava medo. Voltei para a sala, onde Marina continuava encolhida no chão, com um olhar perdido. Marina, onde está seu filho?
Perguntei com a voz trêmula, embora já intuísse que a resposta não seria boa. Marina ergueu os olhos. Seus olhos avermelhados se encheram de lágrimas. De novo, ele o levou. Ele roubou meu filho! Gritou batendo no chão com força, arranhando a madeira até sangrar. Ajoelhei-me para segurar suas mãos, evitando que ela se machucasse mais. Heitor, aonde ele levou Lucas? Perguntei, tentando manter a calma, embora por dentro fervesse de raiva e medo. Marina explodiu em um choro incontrolável, tremendo dos pés à cabeça entre soluços. Ela me contou com voz entrecortada, como se cada palavra lhe custasse arrancá-la da alma. Ele disse que eu não sou capaz de ser mãe, que estou louca, mamãe. Ontem ele levou o menino sem dizer nada, me deixou aqui sozinha. Marina cobriu o rosto, chorando até quase não conseguir respirar. Acordei e Lucas não estava mais no berço. Eu o chamei. Ele não atendeu. Não sei onde está meu filho. Suas palavras me dilaceravam por dentro. Heitor, aquele genro em quem confiei, em quem acreditei que seria um apoio para minha filha, podia ser tão cruel a ponto de abandonar Marina em plena crise e levar meu neto sem uma explicação. Abracei Marina, sentindo como seu corpo inteiro tremia em meus braços. Vou encontrar Lucas, prometo, eu disse, embora nem sequer soubesse por onde começar, mas sabia que se não fizesse algo, Marina não ia resistir. Minha filha estava afundada em uma depressão pós-parto, uma doença que eu, em todos esses anos longe de casa, não soube ver. Culpava-me por ter pensado que enviar dinheiro era suficiente, que algumas ligações rápidas podiam substituir minha presença. Eu errei, e agora minha filha estava pagando o preço. Marina de repente se levantou, correu em direção à porta e te gritou: "Devolve meu filho!" Assustei-me. Corri atrás dela e a abracei com força por trás. "Marina, pare! Você não pode sair nesse estado." Quase implorei, com as lágrimas brotando. Ela se debatia, suas unhas arranhavam meus braços, mas eu não a soltei. Não podia permitir que ela saísse naquele estado de pânico. "Mamãe, tenho que encontrar o menino. Não posso viver se o perder", soluçou Marina com uma voz fraca, como se sua alma inteira estivesse desvanecendo. Tranquei a porta, fechei as cortinas e tentei criar um espaço seguro para que Marina não pudesse sair em meio à sua crise. Ela se encolheu em uma cadeira com os olhos avermelhados, olhando para o vazio, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. Ajoelhei-me em frente a ela, peguei suas mãos, mas estavam frias, sem um pingo de força. "Marina, fique aqui comigo, sim?" disse com voz suave, mas trêmula. Ela não respondeu, apenas negou levemente com a cabeça, como presa em um pesadelo do qual não podia acordar. Quis abraçá-la, dizer-lhe que tudo ficaria bem, mas as palavras me prenderam na garganta. Como podia prometer algo se nem sequer sabia onde estava meu neto? Algumas batidas suaves na porta interromperam meus pensamentos. Era Dona Inês, pequena, de pé na varanda com os olhos cheios de preocupação. "Bianca, tenho que lhe contar algo", disse ela, baixando a voz como temendo que Marina a ouvisse. Fiz um sinal para que ela entrasse, mas mantendo a distância para não perturbar Marina. Dona Inês começou hesitantemente. "Ontem, eu vi Heitor colocando o menino no carro. Parecia muito apressado, sem cumprimentar ninguém. Ele levava uma bolsa grande, com certeza, com roupas e coisas do Lucas. Eu gritei para ele, mas ele só virou para me olhar e depois foi direto. Suas palavras foram como uma faca em meu coração. Heitor não só havia abandonado Marina, como também havia levado meu neto sem uma única explicação. Sem um instante de dúvida, fechei os punhos, tentando conter a raiva que fervia dentro de mim. Virei-me para Marina e, justamente nesse momento, ela pareceu pressentir algo. Desabou no chão, agarrou a cabeça e começou a chorar. Um choro que dilacerava o ar. "Lucas, meu filho!" gritou com a voz quebrada, arranhando o chão de madeira até sangrar. De repente, ela se jogou em cima de mim, tentando arrancar as chaves da mesa. "Tenho que ir pegar o menino. Me deixe ir!" Gritava com os olhos incandescentes, como se só existisse um objetivo em seu mundo. Eu a abracei com desespero, as lágrimas caindo. "Calma, vou trazer o menino de volta, eu prometo", disse com voz quebrada, embora soubesse que essa promessa era frágil. Marina continuava se debatendo, suas unhas arranhando meus braços de novo, mas eu não a soltei. Não podia deixá-la sair assim.
Ela poderia se machucar ou machucar alguém. Marina, me escute. Fique aqui. Eu procurarei Lucas. Implorei, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Ela me olhou com os olhos mareados e de repente desabou em meus braços, chorando inconsolável. Mamãe, não posso viver se perder o menino. Ele é a única coisa que tenho. Suas palavras foram como uma facada direta no coração. A abracei com força, sentindo que o mundo inteiro desmoronava. Marina, a garota que um dia brilhou como teu sol, agora não era mais que uma sombra presa em uma dor insuportável. Sabia que tinha que agir rápido. Marina estava em uma situação perigosa e não podia deixá-la sozinha em casa nem por um minuto a mais. Chamei um táxi com a voz apressada. Venha imediatamente para o número 256, Rua das Palmeiras, o mais rápido que puder. Enquanto esperava, ajudei Marina a sentar em uma cadeira. Acariciei seu cabelo e tentei manter o contato com frases curtas. Estou aqui, Marina. Não vou embora. Mas ela, às vezes, soluçava. Outras ficava imóvel e, de repente, gritava. Lucas, tenho que te encontrar. O grito me assustou e vi o olhar amedrontado do taxista quando ele parou em frente à casa. Levei Marina até o banco de trás, mantendo sua mão bem segura, como se, ao soltá-la, pudesse perdê-la para sempre. No caminho para o hospital, Marina parecia presa entre dois mundos. Às vezes, chorava inconsolável, cobria o rosto e murmurava: Mamãe, não posso, não mereço ser mãe. Às vezes, permanecia em silêncio, com o olhar vazio, perdido pela janela, como se sua alma tivesse abandonado seu corpo. De repente, ela gritou: Pare o carro! Tenho que procurar o Lucas! Eu a abracei forte, mantendo-a em seu assento, embora sentisse que o coração se partia. Marina, sou eu? Vou encontrar o menino. Confie em mim, sim? Disse com voz trêmula, tentando dar-lhe um pouco de esperança, embora eu mesma me afogasse no medo. O taxista me olhou pelo retrovisor com olhos cheios de compaixão, mas não disse nada, apenas acelerou. Ao chegar ao hospital, as enfermeiras da área de psicologia e psiquiatria receberam Marina imediatamente e a levaram para uma sala de avaliação, enquanto eu fiquei do lado de fora olhando pela janela. Marina estava sentada na cama com as mãos segurando a cabeça, como tentando afastar os demônios de sua mente. Um médico alto e magro saiu para falar comigo. A senhora é a mãe dela? Perguntou com voz serena. Assenti com um nó na garganta. Ele me explicou que Marina sofria de depressão pós-parto, uma condição que podia levar a mãe a perder o controle, inclusive a comportamentos perigosos. Ela precisa de tratamento hospitalar, pelo menos por alguns dias. Colocaremos um sedativo suave para estabilizar seu estado de humor primeiro, disse, entregando um formulário de internação. Peguei a caneta com as mãos trêmulas e assinei. Cada traço era como uma facada, como se estivesse entregando minha filha a outros para que a cuidassem. Sabia que era a única forma de salvar Marina, mas a impotência me asfixiava. Quando as enfermeiras a levaram para a sala de tratamento, fiquei quieta no corredor, observando-a pelo vidro. Marina estava deitada na cama, com os olhos fechados, mas ainda com o gesto marcado pela dor. Eu queria correr, abraçá-la e prometer que arrumaria tudo. Mas só pude ficar ali, imóvel. Ao sair do hospital foi quando deixei as lágrimas caírem. O vento do mar soprava gelado, mas não podia esfriar a dor que eu carregava dentro. Sentia compaixão por Marina, e ao mesmo tempo culpava-me. Eu havia passado tempo demais ocupada com minhas missões militares, acreditando que enviar dinheiro bastava para que ela vivesse bem. Não me dei conta de que Marina estava afundada na escuridão, nem de que lutava contra uma doença que eu nunca havia compreendido. Eu havia falhado como mãe. Em meio à dor e à culpa, a imagem de Heitor apareceu em minha mente como uma chama que queimava. Ele se divertindo no Rio de Janeiro, gastando o dinheiro de Marina, o mesmo que eu enviava para cuidar dela em festas, enquanto minha filha perdia a razão pela ausência de seu filho. Foi ainda mais cruel ao levar Lucas, tirando-lhe a única razão para viver. Fechei os punhos, sentindo o sangue ferver. Heitor não se sairia impune, não comigo.
Peguei o telefone e liguei para o tenente-coronel Eduardo Moraes, um velho amigo do Exército que agora trabalhava na Agência de Administração Financeira Militar. Eduardo, preciso te ver hoje mesmo, disse com voz firme, embora as lágrimas continuassem caindo em silêncio. O que houve, Bianca? Perguntou ele com um tom cheio de preocupação. É um assunto de família. Preciso da sua ajuda, respondi breve. Eduardo aceitou de imediato e combinou de me ver em seu escritório à tarde. Peguei um táxi e voltei para a casa de Marina. Sentada no carro, olhei pela janela o oceano azul profundo. Agora, só me transmitia frio. Heitor havia deixado uma bagunça, e eu ia revirar tudo para encontrar a verdade, recuperar meu neto e salvar minha filha. Parei em frente à porta, o molho de chaves tremendo ligeiramente em minha mão enquanto procurava a velha chave, ainda com um pouco de poeira dos anos em que estive ausente. Quando a porta se abriu, o cheiro de umidade e o caos interior me atingiram como um soco. A sala parecia um campo de batalha. Pedaços de copos e pratos espreitavam sob a luz tênue. As roupas estavam jogadas por toda parte e o ar era tão denso que custava respirar. Caminhei sobre os vidros quebrados. Cada passo parecia pisar em meu próprio coração. Esta era a casa da minha filha, onde se supunha que o riso do meu neto deveria soar. Mas agora só restava a devastação e a dor que eu não pude evitar. Aproximei-me da pequena escrivaninha no canto onde Marina costumava sentar para escrever as cartas que me enviava quando eu estava na base. Sobre a mesa, um envelope branco aberto e dentro, um monte de contas amassadas. Com as mãos tremendo, as tirei. Cada folha era como uma acusação, com passagens aéreas de ida e volta em classe executiva Brasil, Espanha, em nome de Heitor, pagas com o cartão de Marina. Uma conta de um hotel 5 estrelas no Rio de Janeiro a um preço exorbitante. Também da conta da minha filha. E então, gelei ao ver a última. Um relógio Rolex avaliado em quase R$200 mil, comprado apenas 3 dias antes. Apertei a folha com força, sentindo o sangue ferver. Heitor, o genro em quem confiei e em quem acreditei que seria um apoio para Marina, havia usado o dinheiro dela para levar uma vida de luxo enquanto minha filha estava enlouquecendo de dor por perder seu filho. Fotografei cada conta, cada número e as guardei com cuidado em meu telefone. Cada vez que pressionava o botão, uma mistura de raiva e tristeza me percorria. Não era apenas dinheiro. Era o suor e o sacrifício dos meus anos longe de casa, longe da minha filha, defendendo o país. Eu havia enviado esse dinheiro a Marina para que ela tivesse uma boa vida, para que cuidasse do meu neto. E Heitor, a quem um dia chamei de família, havia roubado tudo, deixando Marina em crise e levando meu neto. Peguei o telefone com a mão ligeiramente trêmula e disquei para fazer uma videochamada para Heitor. A tela se iluminou e sua imagem apareceu, de pé na varanda de um hotel luxuoso, com a vista espetacular do Rio de Janeiro. Atrás, o burburinho das risadas de seus amigos se infiltrava como uma zombaria à miséria da minha filha. Heitor atendeu com voz distraída, como se eu fosse um incômodo. — O que houve? Perguntou, olhando para o lado, claramente sem querer me dar atenção. — Marina está hospitalizada. Ela tem depressão, disse diretamente, com tom firme, embora por dentro minhas entranhas se contorcessem. O rosto de Heitor parou alguns segundos, mas depois ele deu de ombros e respondeu com frieza. — Já sei. Algo mais? Diga rápido. Estou ocupado. Suas palavras foram como uma facada em meu peito. Ele sabia, e ainda assim continuava ali, sob o sol brilhante e com taças de vinho, enquanto minha filha afundava em um hospital. Respirei fundo, tentando conter a raiva que fervia dentro de mim. Aonde você pensa que foram os depósitos que enviei para cuidar de Marina? Pensa que não sei? Disse com voz fria. Hotel 5 estrelas, passagens aéreas em classe executiva, relógio Rolex, festas, tudo. Eu vi no extrato. Heitor levantou as sobrancelhas. Um sorriso zombeteiro surgiu em seus lábios. Esse dinheiro também é meu. Somos família. Respondeu com tom desafiador, como se eu não tivesse o direito de questioná-lo. Família. Essa palavra ressoou em minha cabeça como uma ofensa,
Ele chama isso de família? Depois de abandonar Marina, de levar meu neto, de gastar o dinheiro da menina como se fosse dele. Apertei o telefone com força. Minha voz tremia de raiva, mas me mantive firme. Esta é a última vez que você usa meu dinheiro. Sem dar-lhe tempo de responder, desliguei com o coração batendo a 1000, prestes a explodir. Ele pensava que eu ficaria de braços cruzados? Ele estava enganado. Imediatamente, liguei para o tenente-coronel Eduardo Moraes, um velho amigo do Exército que agora trabalhava na Agência de Administração Financeira Militar. Eduardo, preciso da sua ajuda agora mesmo, disse com urgência. O que houve de tão grave, Bianca? Perguntou com preocupação. Heitor, meu genro, está roubando o dinheiro de Marina. Preciso congelar a conta dele. Já. Eduardo não perguntou mais. Apenas disse, encontre-me no escritório em 1 hora. Cheguei ao escritório de Eduardo com a procuração financeira que Marina havia me assinado antes que eu saísse em missão. Era um documento simples, mas agora era minha arma mais poderosa. Eduardo o revisou, assentiu e em seguida começou a trabalhar com sua equipe. Em apenas 20 minutos, a conta de Marina estava congelada. Todos os cartões de crédito vinculados foram anulados e o saldo restante transferido para uma conta privada a qual só eu tinha acesso. Pronto, Bianca, disse Eduardo com um olhar compreensivo. Obrigada, respondi com a voz rouca, mas sentindo um pequeno alívio em meio à tempestade. Ao sair do escritório, meu telefone não parava de vibrar. Heitor ligava repetidamente, 99 vezes em menos de 1 hora. Entre as ligações, chegavam mensagens e áudios, cada um como mais uma facada. Primeiro, insultos cheios de fúria. Quem você pensa que é para tocar no meu dinheiro? Vou te processar. Depois, ao não obter resposta, seu tom baixou, tentando suplicar. Bianca, por favor, podemos conversar? Preciso do dinheiro para cobrir gastos. Não quis machucar Marina. E no final, quase implorando, o que você quiser, mas abra a conta. Eu te devolvo Lucas. Suas palavras me fizeram tremer de raiva. Me devolver Lucas. Ele ousava usar meu neto como moeda de troca. Não respondi. Cada mensagem, cada ligação apenas aumentava minha determinação. Ele traiu Marina. Ele traiu minha família. E agora ele pagaria. Apertei o relógio de bolso do meu pai na mão, sentindo como se ele estivesse ali, lembrando-me de que eu deveria ser forte. Não desista, Bianca. Ouvi sua voz em minha mente. Respirei fundo. Saí para a rua. O sol ardente de Porto Alegre não conseguia dissipar o frio que eu carregava por dentro. Empurrei a porta e entrei na casa de Marina, sentindo como se estivesse pisando em um campo de batalha que já havia esfriado. A casa continuava escura, com pedaços de copos e pratos quebrados no chão que brilhavam sob a luz tênue como feridas que ainda não cicatrizavam. Arrastei a velha mochila militar para um canto, deixando-a junto à escrivaninha de Marina, aquele lugar onde ela costumava escrever cartas à mão para me enviar. Agora. A escrivaninha era só caos, papéis amassados, uma caneta jogada e uma xícara de café frio de sabe-se lá quando. Respirei fundo, tentando conter a dor no peito. Heitor havia destruído a família da minha filha, e eu não ia permitir que ele continuasse impune. Abri o laptop militar que me acompanhara em tantas missões. A tela azul acinzentada acendeu como um velho amigo, pronto para combater ao meu lado. Acesse a conta bancária militar com o poder de representação financeira de emergência que Marina havia me assinado e revisei a ordem de congelamento executada por Eduardo Moraes. Tudo estava em ordem. A conta de Marina estava bloqueada, os cartões de crédito inabilitados e o saldo transferido para minha conta pessoal. Ativei um alerta adicional para que qualquer tentativa de saque de sua conta anterior chegasse a mim instantaneamente. Heitor podia estar no Rio de Janeiro, acreditando-se seguro, mas eu ia cortar todas as suas linhas de suprimento. Abri os extratos dos últimos 3 meses, e cada cifra era como uma faca cravando em meu coração. Uma lista interminável de consumos em bares de luxo, restaurantes caros e até um pagamento por um fim de semana em um iate. Tudo cobrado no cartão de Marina com o dinheiro que eu enviava para cuidar dela e do meu neto. Apertei o mouse com tanta força que pensei que o quebraria. Heitor não só tirava o dinheiro de Marina, mas vivia como um rei,
enquanto minha filha afundava na depressão e meu neto desaparecia sem explicação. Capturei cada tela e as guardei com cuidado em um disco rígido externo e em um pequeno pendrive, assim como eu arquivava relatórios de missão no exército. Não eram apenas provas. Eram armas para incriminá-lo. O telefone vibrou. Um número desconhecido de um banco comercial. Senhora Bianca, recebemos uma solicitação de saque de um empréstimo em nome conjunto da senhorita Marina e do senhor Heitor. A senhora autoriza até a operação? A voz do funcionário era monótona, mas senti o sangue ferver. Não, respondi com frieza. Quero que bloqueiem este expediente de crédito imediatamente. Ninguém pode sacar dinheiro. O funcionário hesitou um segundo e depois confirmou que o fariam. Desliguei, sentindo que acabara de frear um ataque inimigo. Heitor pensava que era esperto, mas não sabia que eu estava acostumada a batalhas muito mais duras. Liguei para João, um velho amigo do setor de telecomunicações que costumava me ajudar a rastrear sinais em operações contra o contrabando. João, preciso que você rastreie o número do Heitor. Onde ele está? Perguntei com urgência. João não fez perguntas, apenas disse, me dê 10 minutos. Não passou nem esse tempo. Quando ele ligou de volta, o sinal dele está no Rio de Janeiro, perto do centro. Parece que ele continua naquele hotel, assenti, embora ele não pudesse me ver. Obrigada, disse antes de desligar. Ele continuava no Rio de Janeiro de festa enquanto Marina estava no hospital e Lucas desaparecido. A dor no meu peito se transformou em fogo, não para consumir, mas para impulsionar-me a agir. Começava a escurecer e o pôr do sol vermelho intenso atrás da janela parecia um lembrete do tempo que escorria. Tranquei a casa de Marina, verificando cada fechadura para me certificar de que ninguém pudesse entrar. O carro velho da moça estava estacionado no pátio, com as chaves ainda na gaveta. Dirigi até o supermercado próximo, comprei algumas garrafas de água, algo de comida e 3 fechaduras novas, as mais seguras que pude encontrar. Ao voltar, troquei todas as fechaduras da porta principal e traseira, vedando-as com fita adesiva militar com código. Como eu costumava assegurar o arsenal no exército. Esta não era apenas a casa de Marina. Era o lugar onde começaria minha guerra para recuperar o que nos haviam roubado. Enquanto empacotava os papéis soltos de Marina em uma caixa de papelão, encontrei uma caderneta velha de capa de couro gasta, escondida sob um monte de recibos. Abria e senti o coração parar. Dentro estava a letra de Marina, com anotações minuciosas sobre as quantias de dinheiro que havia dado a Heitor, acompanhadas de sua assinatura em cada registro. 10.000 reais, 15 de maio, para pagar a conta da casa a Heitor. 20.000 reais, 2 de junho. Heitor disse que precisava para o trabalho. Muitas coincidiam exatamente com as transações do extrato bancário, mas havia outras maiores que não apareciam na conta. Heitor havia recebido dinheiro em espécie de Marina e depois sacado mais de seu cartão para guardar para si. Apertei a caderneta entre as mãos, sentindo que acabara de encontrar uma peça-chave no quebra-cabeça de sua traição. Sentei na cadeira com a caderneta ainda nas mãos e, pela primeira vez, permiti-me enfrentar a dor mais profunda. Heitor não era apenas um mau marido. Era um parasita que havia explorado minha filha, que se aproveitou do amor e da confiança de Marina para esvaziar seus bolsos, vivendo com luxos enquanto ela afundava na escuridão. Eu havia pensado que ele era família. Dei-lhe a mão no dia do casamento de Marina. Confiei que ele a cuidaria quando eu não estivesse. Mas ele traiu tudo. A dor que sentia não era só por Marina. Era também por mim, por ter confiado na pessoa errada, por ter deixado minha filha cair nas mãos de alguém que não a merecia. Peguei o telefone e revisei as mensagens de Heitor. Ele continuava enviando com um tom cada vez mais desesperado. Bianca, por favor, não foi minha intenção. Vou trazer Lucas de volta. Só abra a conta outra vez. Li, mas não respondi. Cada palavra sua apenas alimentava minha raiva. Ele pensava que eu acreditaria nessas mentiras, depois de tudo o que ele fez? Guiei o telefone, levantei-me e continuei organizando os papéis. Cada conta, cada linha na caderneta de Marina era uma bala. E eu, ex-tenente-coronel, sabia como usá-las para derrubar um inimigo. Ao amanhecer,
levei a caixa cheia de papéis para o escritório temporário na antiga base naval. O quarto era pequeno, com o aroma persistente de madeira envelhecida e óleo de máquina. Uma lembrança dos meus anos de comando. Embora estivesse aposentada, ainda podia usar aquele lugar. Um privilégio dos meus dias de serviço. Coloquei a caixa sobre a mesa, abria e espalhei todas as contas, extratos e a caderneta de Marina à minha frente. Cada folha era uma peça da traição, e eu, com a paciência forjada em tantas missões, comecei a cotejar cada valor. Fui passando uma a uma as páginas dos extratos, comparando com as anotações apressadas na caderneta de Marina. Um padrão claro começou a tomar forma como um quadro pintado com mentiras. Heitor havia feito Marina entregar-lhe dinheiro em espécie do que eu lhe enviava, dizendo que era para pagar a casa, arrumar o carro ou comprar coisas para Lucas, mas depois sacava a mesma quantia da conta bancária da minha filha para guardar para si. Havia transações repetidas até o descaramento. 15 mil reais para uma refeição em um restaurante caro. Logo depois que Marina anotou na caderneta que havia dado esse dinheiro para comprar leite para o menino. Apertei o lápis com força, as unhas cravando na palma. Ele não só roubou dinheiro, ele roubou a confiança da minha filha, roubou os dias que deveriam estar cheios de amor. Em particular, percebi que os saques maiores ocorreram logo depois que Marina deu à luz Lucas. Uma conta me deixou gelada. 50 mil reais pelo serviço de organização de uma festa de aniversário para um amigo de Heitor. Apenas 2 semanas depois que Marina deu à luz, imaginei minha filha deitada na cama do hospital, exausta e assustada após o parto. Enquanto Heitor usava o dinheiro dela para celebrar, rindo e conversando com seus amigos, a dor no meu peito era como uma faca afiada que se afundava mais. Toda vez que pensava em Marina, a garota que um dia acreditou que Heitor seria seu apoio, que lhe tomou a mão no dia de seu casamento com um sorriso radiante. Eu a havia deixado cair nas mãos de alguém assim, e a culpa me asfixiava. Liguei o scanner militar, um equipamento velho, mas ainda funcional, e passei folha por folha todos os documentos. Guiei 3 cópias. Uma no sistema interno da base, outra em um disco rígido externo e outra em um serviço de armazenamento em nuvem criptografado que eu costumava usar para proteger documentos estratégicos. Toda vez que pressionava o botão de escanear, sentia que estava levantando uma fortaleza. Cada tijolo, uma prova para desmascarar Heitor. Não o fazia apenas por Marina, mas também por mim, para redimir minha ausência durante tanto tempo, para proteger o que restava da minha família. Peguei o telefone de Marina que ela havia deixado sobre a mesa antes de entrar no hospital. A pasta de mensagens estava vazia, mas não me surpreendeu. Heitor era astuto o suficiente para apagar suas pegadas, mas não sabia que eu havia sido treinada para descobrir a verdade. Abri outro aplicativo de mensagens que Marina quase não usava, e depois de alguns passos, consegui recuperar algumas conversas. Uma mensagem de Heitor para seus amigos me fez tremer de raiva. A grana para este relógio saiu da patroa. Agora ela está louca, então nem percebe. Acompanhado da foto de um reluzente relógio suíço, o mesmo que havia visto na conta. Suas palavras foram como um tapa. Ele chamava Marina de patroa. Referia-se à doença dela como loucura e zombava do sofrimento da minha filha. Apertei o telefone com força, com vontade de destruí-lo, mas me contive. Era uma prova, e eu precisava dela. Continuei verificando o e-mail de Marina e, por sorte, ela ainda usava a mesma senha que eu conhecia. Na caixa de enviados, encontrei um e-mail de reserva de passagens aéreas com uma mensagem de Heitor. Use o cartão da Bianca. Ela ainda demora para sair da base e, se voltar, tem que avisar. Suas palavras foram outra facada, não só pela crueldade, mas porque ele me mencionava, a mãe de Marina, como uma peça a mais em seu plano. Eu havia estado longe, acreditando que Heitor cuidaria dela, mas ele aproveitou minha ausência para saquear seu dinheiro, abandonar Marina e levar meu neto. As lágrimas escorreram silenciosas enquanto eu guardava aquele e-mail no disco rígido. Não era apenas uma transação, era a prova de que Heitor havia planejado tudo há muito tempo, e eu, como mãe, não vi isso acontecer. Naquela tarde, levei todos os dados para o escritório de Eduardo Moraes.
Coloquei a caixa de papelão sobre sua mesa e disse com firmeza: Eduardo, isto é tudo o que tenho. Ele roubou Marina e preciso que você confirme sua validade legal. Eduardo revisou cada página com um olhar sério. Bianca, isto basta para ir a julgamento. Não houve apenas abuso financeiro, ele também colocou em risco a saúde de Marina. Vou lhe indicar como apresentar isso como prova. Disse com voz segura. Assenti, sentindo que uma parte do peso se aliviava, mas a dor continuava ali, cortante como uma lâmina. Antes de sair da base, liguei para agendar uma consulta com o advogado Arthur Pimentel, a quem Eduardo havia me recomendado. Preciso vê-lo amanhã de manhã, sobre um caso de abuso financeiro familiar. Disse com a voz carregada de urgência. A secretária confirmou a consulta imediatamente. Desliguei, sentindo que acabara de dar mais um passo no caminho desta batalha. Heitor podia pensar que estava seguro no Rio de Janeiro, mas não sabia que eu já estava pronta, com toda a experiência e a determinação de uma ex-tenente-coronel. Naquela noite, voltei ao hospital para visitar Marina. Ela dormia profundamente, sob os efeitos de um sedativo. Seu rosto estava pálido, mas as sobrancelhas continuavam franzidas, como se, mesmo em sonho, ela continuasse lutando contra a dor. Coloquei a caixa de documentos selados sobre a mesa junto à sua cama e acariciei suavemente o cabelo dela. Vou trazer Lucas de volta, Marina, prometo. Sussurrei, embora soubesse que ela não podia me ouvir. Fiquei ali olhando-a e pela primeira vez permiti-me chorar, não por fraqueza, mas pela dor de uma mãe que deixou sua filha cair nas mãos de alguém como o Heitor. Eu havia confiado nele. Havia acreditado que ele faria parte da família, mas ele traiu tudo. Lá fora, o vento do mar soprava com força, trazendo o frio cortante da noite em Porto Alegre. Mas em minha mente, havia um silêncio afiado, como antes de cada operação militar. Eu sabia o que estava fazendo, e não ia parar. Heitor havia transformado minha família em seu jogo, mas eu faria com que ele pagasse. Na manhã seguinte, cheguei ao centro de Porto Alegre, onde o escritório do advogado Arthur Pimentel ficava encaixado entre velhos edifícios. O vento marinho trazia o frescor da manhã, mas não acalmava o fogo de raiva que ardia dentro de mim. Eu levava 3 pastas de documentos, organizadas com a mesma precisão com que preparava relatórios de missão no Exército. Cada pasta era como uma faca afiada com provas da traição de Heitor, o homem que transformou minha filha em vítima, que levou meu neto e gastou o dinheiro da família como se fosse dele. Apertei o punho, sentindo no bolso o relógio de bolso do meu pai como um lembrete de que eu deveria ser forte. O escritório de Arthur era pequeno, mas organizado, com um tênue cheiro de papel velho e tinta. Sobre a escrivaninha, havia uma pilha de processos, cada um contando uma história dolorosa, diferente. Arthur, um homem de uns 40 anos, levantou-se para me cumprimentar. Seu aperto de mão foi firme e seguro, como se quisesse me transmitir algum consolo. Senhora Bianca. Eduardo me falou sobre a senhora. Disse, observando-me com atenção, como avaliando a força de um soldado antes da batalha. Assenti. Coloquei as 3 pastas sobre a mesa e, com voz firme, disse: Isto é tudo o que tenho. Heitor se aproveitou da minha filha e quero que ele pague por isso. Arthur abriu cada pasta, folheando rapidamente os extratos bancários, as contas e os dados do telefone e e-mail de Marina. Com um lápis vermelho, anotava com a rapidez de quem está acostumado a casos complexos. Isto é uma transação ilegal, murmurou, marcando um gasto em um hotel 5 estrelas no Rio de Janeiro. E isto prova de abandono de uma pessoa doente, continuou, apontando para uma mensagem de Heitor ostentando um relógio suíço. Cada palavra sua era como uma martelada, reforçando minha determinação. Sentada em frente a ele, com as mãos entrelaçadas, tentava conter a onda de dor. Esses números, essas linhas escritas, não eram apenas provas. Eram a história da destruição de Marina, dos dias em que Heitor se aproveitou dela sem que eu soubesse. Onde está a procuração financeira da sua filha? Perguntou Arthur, levantando a vista para mim. Tirei da maleta o original com a assinatura de Marina e o reconhecimento de firma usado no Departamento Jurídico Militar. Ele o revisou e assentiu. Bem, com isto temos autoridade para agir imediatamente. Ele continuou revisando o processo.
fez algumas anotações, depois ergueu o olhar com uma expressão perspicaz. Este caso é sólido o suficiente para levá-lo a julgamento. Vamos solicitar uma ordem de congelamento urgente de bens e a administração da herança de Marina. Heitor não poderá tocar nem um centavo a mais. Dei-lhe mais informações. Ele está no Rio de Janeiro. Confirmei pelo sinal do telefone. Arthur sorriu de lado, um sorriso cheio de intenção. Ele não vai imaginar a velocidade com que vamos agir, disse com voz grave, mas firme. Suas palavras foram como um raio de luz na escuridão, fazendo-me sentir que eu não estava sozinha. Não era apenas uma mãe sofrida, mas tinha aliados, pessoas dispostas a ficar do meu lado para exigir justiça para Marina. Ao sair do escritório, passei pelo Ministério Público Federal, onde o ar estava carregado com cheiro de papel e o barulho de teclados. Apresentei a solicitação para que o tribunal considerasse a ordem de congelamento, acompanhada de uma cópia do processo. A funcionária, uma jovem com o olhar cansado, revisou os documentos e disse: "As audiências será em 72 horas. A senhora receberá a notificação." Assenti, sentindo que acabara de dar um passo importante em um caminho longo, mas por dentro a dor continuava viva. Heitor havia traído Marina e também minha confiança. Ele um dia apertou minha mão em seu casamento, prometendo cuidar dela, e agora estava no Rio de Janeiro, vivendo com luxo sobre o sofrimento da minha filha. Ao retornar à casa de Marina, vi um envelope branco que havia sido deslizado por debaixo da porta, jogado sozinho no chão. Peguei-o com a mão, tremendo um pouco ao abri-lo. Dentro havia uma nota manuscrita com a letra de Heitor. "Podemos resolver isso entre nós. Preciso de dinheiro para pagar algumas dívidas. Por favor, Bianca, pelo Lucas." Li e reli, sentindo como se o sangue me fervia. Pelo Lucas? Ele ousava nomear meu neto depois de tê-lo levado, deixando Marina afundada na crise. Suas palavras eram uma zombaria cruel, como se pudesse me fazer acreditar que ele realmente se importava com a família. Guiei a nota e aguardei no processo de provas sem responder. Ele não merecia resposta, nem perdão. Na manhã da audiência, parei em frente ao espelho e vesti o uniforme de gala que não usava desde que me aposentei. As medalhas brilhavam sob a luz, cada uma contando uma história dos anos em que lutei pelo meu país. Mas hoje eu não ia para a batalha pelo Brasil, mas por Marina, por Lucas e pelo meu próprio coração partido. Apertei o relógio de bolso do meu pai, sentindo que ele estava comigo, lembrando-me de ser forte. Respirei fundo, saí de casa e me preparei para enfrentar Heitor, o homem que traiu minha filha e transformou minha família em seu jogo. A sala do tribunal era ampla, iluminada com luzes frias de neon, misturadas com o cheiro de madeira velha e úmida. Entrei com o processo nas mãos, que me pesava como se eu carregasse o mundo inteiro. Heitor já estava sentado do outro lado, com um terno Armani caro e um iPhone de última geração na mão. Fingia cansaço com os ombros caídos, como se ele fosse a vítima, mas eu sabia que era pura encenação. Seu olhar passou por mim com um brilho de arrogância, como se ainda acreditasse que podia se safar. Sentei, entrelaçando as mãos, contendo a raiva que me ardia por dentro. O juiz, um homem mais velho, com um olhar sério, pediu a ambas as partes que expusessem sua versão. Arthur, meu advogado, levantou-se e colocou sobre a mesa um volumoso processo de provas. "Excelência, estas são as provas do abuso financeiro e do abandono de um enfermo por parte do Sr. Heitor", disse com voz firme. Ele projetou cada documento. Extratos bancários com gastos luxuosos, hotéis 5 estrelas, passagens aéreas em classe executiva, relógios Rolex, contas duplicadas que demonstravam que Heitor sacou dinheiro 2 vezes pelo mesmo gasto. E fotos tiradas de redes sociais onde ele ostentava festas no Rio de Janeiro, enquanto Marina se desesperava pela perda de seu filho. Cada imagem, cada cifra, era como uma facada, não só contra Heitor, mas também contra meu coração, lembrando-me dos meses em que deixei minha filha sozinha. O advogado de Heitor, um homem jovem com voz aduladora, tentou refutar esses gastos. "Estão dentro dos direitos de um casal", disse com segurança. O estado psicológico de Marina era algo inevitável. "Não se pode culpar meu cliente.
Suas palavras me fizeram fechar o punho, cravando as unhas na minha palma. Invevitável? Ele ousava dizer isso quando Marina havia lhe pedido ajuda, quando dependia dele apenas para ser abandonada em plena crise? Eu quis me levantar e gritar para ele, mas Arthur me pôs uma mão no ombro e com um olhar me indicou: calma, temos provas. Arthur pediu que a doutora que atendia Marina testemunhasse. Uma mulher de meia-idade, com o cabelo preso em um coque, subiu ao púlpito. Sou a psicóloga de Marina, disse com voz serena. Ela sofreu depressão pós-parto, uma condição que pode ser manejada se receber o cuidado adequado, mas foi abandonada sem apoio familiar, o que resultou em uma crise grave. Ela olhou para Heitor com evidente indignação. Se tivesse recebido cuidados, seu estado não teria chegado a este ponto. Suas palavras foram como um vento gelado que silenciou a sala. Olhei para Heitor. Ele tinha a cabeça baixa, mas não por remorso, e sim preocupado consigo mesmo. O juiz me indicou que me levantasse. Respirei fundo e falei com voz trêmula, mas firme. Eu estive fora de casa para servir meu país. Confiei que Heitor cuidaria da minha filha, mas ele se aproveitou da minha ausência para esvaziar nossas contas e abandonar Marina quando ela mais precisava. Ninguém tem o direito de usar minha ausência para matar lentamente minha filha. A sala inteira ficou em silêncio, como se minhas palavras tivessem tocado o coração de todos. Sentei, as lágrimas prestes a brotar, mas as contive. Eu não chorava por fraqueza, mas pela dor de uma mãe que confiou na pessoa errada. O juiz decidiu. Todos os bens de Marina ficam congelados. A administração provisória fica nas mãos da senhora Bianca. O senhor Heitor fica proibido de acessar os bens e o domicílio de Marina. Heitor levantou-se bruscamente e gritou: a senhora vai se arrepender! Mas os agentes judiciais o mandaram sair imediatamente. Ele saiu com um olhar cheio de ódio. Mas eu não tinha medo. Ele já havia perdido e eu sabia que estava no caminho certo. Guiei os documentos em minha maleta e saí sob o sol cegante do meio-dia em Porto Alegre. A brisa marinha me envolveu com uma sensação de alívio, como se eu tivesse tirado de cima de mim uma parte do peso que carregava. Mas a dor continuava ali, profunda em meu peito. Heitor não só traiu Marina, ele também traiu minha fé de que a família é o lugar mais seguro. Eu errei, e Marina pagou o preço desse erro. Meses depois, Marina começou a ficar mais lúcida. Após o período de tratamento, a menina começou a falar, e seu olhar já não estava tão perdido como antes. Um dia, recebi a notificação de uma audiência de divórcio unilateral, onde Marina era a requerente. Levei-a ao tribunal, sentei-me ao lado dela e segurei sua mão com força. Marina estava na bancada das testemunhas, com o rosto pálido, mas com um olhar cheio de determinação. Arthur apresentou as provas, desde contas até mensagens de Heitor, demonstrando que ele havia se aproveitado da doença de Marina para ficar com a guarda do menino. O tribunal aceitou a ação de divórcio e concedeu a guarda de Lucas a Marina. Quando a sentença foi lida, Marina apertou minha mão e as lágrimas começaram a cair em silêncio. A porta da sala se abriu e entrou uma mulher carregando um menino nos braços. Lucas, meu neto. Marina levantou-se de repente, estendeu os braços para ele e o abraçou com força. As lágrimas escorriam por suas bochechas, uma mistura de alegria e dor, como se ela tentasse abraçar também os meses que havia perdido. Eu estava ao lado dela, olhando para Marina e Lucas, e senti que uma parte do meu coração se curava. Marina me olhou e perguntou suavemente: mamãe, quer segurá-lo um pouquinho? Assenti, e minhas mãos tremiam ao segurar meu neto pela primeira vez. Lucas era pequenino, quentinho, com uns olhos grandes que me olhavam como querendo dizer algo. Nesse momento, senti que estava abraçando o mundo inteiro, que toda a dor e todas as batalhas haviam valido a pena. Prometi-me em silêncio que protegeria Marina e Lucas por toda a minha vida. Heitor talvez não tivesse se machucado, mas não podia nos destruir. Nos olhos de Lucas, nos braços de Marina, senti um renascer. Não só o da minha filha, mas também o meu. Alguns meses depois do julgamento, entrei no Banco Central do Brasil, onde a luz que se filtrava pelos grandes janelões caía sobre o piso de mármore, criando uma sensação fria, mas solene. Em minhas mãos, tinha a resolução do tribunal que me concedia a administração dos bens de Marina. Sentei-me em frente à funcionária do banco.
uma mulher jovem, com um olhar curioso, e comecei a completar o trâmite. Ao ver os números na tela, senti que parte da carga que eu carregava se aliviava. Heitor já não teria a oportunidade de tocar no dinheiro que eu havia dado à minha filha, embora a dor que ele causou continuasse ali, como uma cicatriz que nunca cicatriza. Transferi uma parte do dinheiro para uma conta pessoal para mantê-lo seguro. Outra parte, entreguei a Marina para que ela começasse de novo. E o resto? Decidi usá-lo para algo mais significativo. Durante as longas noites, sentada ao lado da cama do hospital de Marina, pensei muito. Não só queria proteger minha filha e meu neto, mas também ajudar outras mulheres. Mulheres como Marina, que haviam sido abandonadas na escuridão da depressão e da dor. Foi assim que criei o Fundo Nova Luz, com o nome de Marina e Lucas. Lucas, o nome do meu neto, como um lembrete do caminho que havíamos percorrido. O fundo foi registrado como organização sem fins lucrativos no Ministério do Desenvolvimento Social, com o objetivo de apoiar mulheres com depressão pós-parto e mães solteiras abandonadas. Criar o fundo não foi fácil. Tive que ir de um lado para o outro entre os escritórios, assinar montes de papéis e explicar o propósito do fundo a funcionários administrativos que me olhavam com desconfiança. Mas toda vez que me sentia exausta, pensava em Marina. Naqueles dias em que ela se encolhia no chão, chorando inconsolável pela perda de seu filho. Pensava em Lucas, o neto pequeno a quem jurei proteger. Essas imagens eram como um fogo que me impulsionava a seguir. Quando finalmente a última licença foi aprovada, sentei na pequena sala do fundo. Olhei o selo vermelho no papel e, pela primeira vez em muitos meses, sorri. Não era um sorriso de alegria, mas de alívio. O de uma mãe que volta a encontrar sentido na vida. Decidi organizar um pequeno evento na cafeteria comunitária de Porto Alegre, com paredes pintadas de um caloroso amarelo e o aroma de café recém-passado. Queria que fosse uma reunião simples, um lugar onde mulheres como Marina pudessem compartilhar sua história sem serem julgadas. Convidei alguns psicólogos, vários voluntários e pessoas que haviam me contatado após o artigo sobre o fundo no jornal local. Marina, embora ainda fraca, aceitou participar. "Mamãe, quero falar, quero ajudar outras pessoas", me disse com um brilho leve nos olhos. A primeira faísca de esperança que eu via em seu olhar desde que ela voltou naquela tarde. A cafeteria estava mais cheia do que eu imaginava. Mulheres, desde jovens até mães mais velhas, se apertavam em cadeiras de madeira, escutando Marina. Ela estava de pé em frente ao público, a voz trêmula, segurando um copo de água como se isso lhe desse força. "Perdi tudo", começou, olhando para o chão. "Tive meu filho, mas não pude ser mãe. Sofri depressão, fui abandonada e meu marido levou meu filho." Ela fez uma pausa, com lágrimas escorrendo por suas bochechas. "Pensei que nunca superaria, mas minha mãe estava lá, lutou por mim, pelo meu filho." Marina me olhou e senti o coração parar. Ela sorriu, um sorriso fraco, mas sincero. "Hoje tenho Lucas de volta e quero dizer a todas que, por maior que seja a escuridão, sempre há luz no final." A sala ficou em silêncio e depois ouviu-se aplausos, não barulhentos, mas suaves, como uma demonstração de apoio compartilhado. Eu segurava Lucas em meus braços. O menino se mexia com seus grandes olhos, observando a todos como se quisesse se juntar. Lucas era um símbolo de cura, de novos começos, não só para Marina, mas para todas as mulheres ali presentes. Uma mulher jovem, com o cabelo preso em um rabo de cavalo alto, aproximou-se de mim depois da palestra. "Senhora Bianca, eu também tive depressão pós-parto", me disse com a voz entrecortada. Não sabia o que fazer, mas ao escutar a senhora Marina, sinto que não estou sozinha. Peguei a mão dela e disse: "Você não está sozinha. Nosso fundo a ajudará, prometo." Essa promessa não era apenas para ela, mas para todas as que estavam lutando contra a escuridão. Os meios de comunicação locais começaram a notar o fundo. Um pequeno artigo no jornal Porto Alegre Hoje falava da história de Marina, do Fundo Luz Nova e das mulheres que voltavam a encontrar esperança. Meu telefone não parava de tocar com chamadas de pessoas que queriam doar ou precisavam de orientação. Sentia que não estava apenas fazendo caridade, mas devolvendo um favor à vida.
agradecendo por me dar a oportunidade de emendar erros, de estar junto a Marina quando ela mais precisava de mim. Um dia falhei como mãe, mas agora estava reconstruindo, não só para minha família, mas também para pessoas desconhecidas. Naquela tarde, Marina e eu estávamos sentadas na varanda, olhando o sol se esconder no mar. Lucas estava deitado no colo de Marina, suas mãozinhas agarradas aos dedos da mãe, enquanto ela se apoiava no meu ombro, como costumava fazer quando era criança. O pôr do sol de um vermelho intenso parecia prometer que o dia seguinte seria mais luminoso. Mamãe, obrigada, disse Marina com uma voz suave, mas sincera. Se não fosse por você, não sei o que teria sido de mim. Acariciei seu cabelo, sentindo como as lágrimas escorriam em silêncio. Sou eu quem deve te agradecer, respondi. Você me deu a oportunidade de ser uma mãe melhor. Nesse momento, senti que minha alma renascia. Eu já não era a mãe que deixou sua filha cair na dor, nem a soldada que só sabia lutar com inimigos externos. Era Bianca, uma mãe que havia encontrado de novo o sentido de sua vida protegendo sua filha, seu neto e outras mulheres. Lucas se mexeu e soltou uma pequena risada e pensei. Para mim, finalmente voltamos para casa. Não só para a casa junto ao mar, mas para o lar do amor, da cura e dos novos começos. Mais de um ano depois daqueles dias, cheios de lágrimas e dor, eu estava de pé na pequena cozinha junto ao mar, com a luz da manhã entrando pela janela e banhando as velhas tigelas de cerâmica que eu usava para cozinhar para Marina quando ela era criança. O aroma do café se misturava com o suave som das ondas, criando uma paz estranha e bonita. Cortava fatias de pão, colocando-as com cuidado em um prato, com o coração leve, como se nunca tivessem passado as tempestades pela minha vida. Da sala, ouviu-se a vozinha de Lucas, meu neto. Vovó, vovó! O menino, já de 2 anos, estava sentado em sua cadeirinha alta, movendo suas mãozinhas para alcançar uma banana da mesa. Marina estava ao lado dele, preparando leite para ele, com um sorriso doce nos lábios. Ao ver aquela cena, senti que meu coração se reparava, que cada pedaço quebrado se unia graças ao amor. Coloquei o prato de pão sobre a mesa e sentei-me com Marina e Lucas. Ela me olhou, e em seus olhos já não havia a névoa dos dias de crise. Mamãe, não acho que eu teria conseguido superar isso sem você, disse outra vez com voz suave e sincera. Parei de mastigar, olhando-a nos olhos, e vi neles uma Marina mais forte, mas também frágil, como um talo que volta a se levantar depois da tempestade. Você é a razão pela qual lutei, respondi com voz quebrada. O limite de uma mãe é quando sua filha sofre, e ela nunca ficará de braços cruzados. Marina me pegou a mão, apertando-a suavemente. E nesse instante, senti que nos reencontramos, não só como mãe e filha, mas como 2 mulheres que juntas haviam atravessado a escuridão. Tomamos café da manhã entre as risadas de Lucas, que se lambuzava de leite no rosto, fazendo com que nós 2 ríssemos. Esta pausa era simples, mas para mim valia mais do que qualquer vitória no exército. Aqueles dias tensos, as noites em claro junto à cama do hospital de Marina, as corridas contra o tempo para trazer Lucas de volta, agora pareciam um sonho distante. Olhei para Marina e vi como pouco a pouco ela recuperava sua luz e soube que eu também estava renascendo. Eu já não era a mãe que havia falhado, que deixou sua filha nas mãos de alguém que não a merecia. Eu era Bianca, uma mãe que se levantou, que lutou e que agora vivia pelas pessoas que mais amava. Depois do café da manhã, Marina contou seu plano de procurar um novo emprego. Quero começar do zero, mamãe, disse com os olhos brilhando. Entrei em contato com um centro comunitário. Eles precisam de alguém para dar aulas para crianças. Assenti, animando-a a continuar com a terapia psicológica regular para cuidar de sua saúde mental. Você é mais forte do que pensa, Marina, disse, colocando minha mão em seu ombro. Mas não tente fazer isso sozinha. Eu sempre estou aqui. Marina sorriu e nesse sorriso vi um brilho de esperança, como os primeiros raios do dia entrando pela janela. Continuei dirigindo o Fundo Nova Luz, ampliando nossas atividades para as zonas montanhosas de Minas Gerais e Espírito Santo. Dezenas de mulheres haviam recebido tratamento precoce para a depressão graças às doações e ao apoio da comunidade.
Uma vez por mês, Marina e eu, junto com o grupo de voluntários, partíamos com medicamentos, manuais e palavras de encorajamento para as aldeias mais afastadas. Agora, Marina era quem se colocava à frente dessas mulheres, compartilhando sua história. Eu pensei que não ia conseguir, dizia com a voz trêmula, mas cheia de força. Mas se eu conseguir, vocês também podem. Ao vê-la distribuir ajuda e conversar com mulheres que passavam pelo mesmo que ela, a vi como uma luz acesa, iluminando a esperança de outras. Sentia-me orgulhosa, mas, mais do que tudo, sabia que também estava me curando por dentro. De vez em quando, o advogado Arthur ligava para me dizer que Heitor continuava tentando contra-atacar, reclamando direitos sobre os bens. Ele apresentou uma solicitação para dividir os bens comuns, mas o tribunal a rejeitou imediatamente. Disse Arthur com um tom um tanto irônico. Ele não tem nenhuma chance. Eu não respondia a nenhuma das mensagens de Heitor, nem lia as cartas que ele enviava para casa. Para mim, ele já não existia. Foi parte da família. Alguém em quem confiei para cuidar de Marina. Mas agora era apenas uma sombra difusa, sem importância. Naquela tarde, fiquei na sala com uma moldura de fotos nova nas mãos. Era uma foto tirada alguns dias antes, quando Marina e eu levamos Lucas para a praia. Na imagem, Marina o segurava nos braços, e ele ria às gargalhadas com os olhos brilhantes como o sol. Pendurei a foto na parede, logo ao lado de outra em que aparecíamos Marina e eu. O dia em que ela começou o primeiro ano da escola, com suas Marias Chiquinhas ruivas e seu sorriso radiante. Olhei ambas as fotos e senti como se o tempo tivesse voltado, mas desta vez éramos mais fortes, mais unidas. "Vovó!" gritou Lucas, correndo para me abraçar nas pernas. Eu o levantei, beijei sua bochecha e senti aquele calorzinho como um presente da vida. Saí para a varanda e olhei o sol se pôr sobre o mar, o céu pintado de vermelho intenso como uma promessa de dias melhores. Marina estava sentada ao meu lado, com Lucas adormecido em seu colo. "Mamãe, sinto que estou voltando a viver", disse com voz suave, mas firme. Acariciei seu cabelo e sorri. "Eu também, filha. Pela primeira vez em muitos anos, senti que realmente estava em casa, não só na casa, em frente ao mar, feita de tijolos e telhas, mas em um lar de amor, cura e novos começos. Nos olhos de Lucas, nos braços de Marina, encontrei minha própria renovação, a de uma mãe que atravessou a escuridão para recuperar a luz e que jamais deixaria que ela se apagasse. A história que contamos é fictícia, mas é baseada em alguns fatos reais. Os nomes e lugares foram alterados para proteger a identidade dos envolvidos. Não contamos isso para julgar, mas com a esperança de que alguém ouça e pare para pensar quantas mães estão sofrendo em silêncio dentro de sua própria casa. Sinto verdadeira curiosidade. Se você estivesse no meu lugar, o que faria? Escolheria calar para manter a paz? Ou ousaria enfrentar tudo, para recuperar sua voz? Quero saber o que você pensa, porque cada história é uma vela que pode iluminar o caminho de alguém mais. Deus sempre abençoa. E eu acredito firmemente que a coragem nos leva a dias melhores. Enquanto isso, na tela final, deixo para você 2 das histórias mais queridas do canal. Garanto que você vai se surpreender. Obrigada por ter ficado até aqui.